Existem vários vídeos rodando por aí com a seguinte legenda: Mãe, por que somos ricos? Porque o nosso pai não desistiu. As fotos geralmente são o cara acordando cedo, treinando na academia, meditando, saindo correr e com bons hábitos na vida dele. Uma coisa eu lhe digo: desenvolvimento pessoal não o deixará rico. O que a maioria desses caras que você conhece hoje como reis do marketing ou grandes empreendedores, grandes investidores, você acha que tem em comum? Tu acha mesmo que eles acordavam cedo para entrar numa banheira de gelo? Ou eles eram fãs do David Goggins para sair correndo milhares de quilômetros? Claro que não! Tudo isso sobre desenvolvimento pessoal, disciplina, faz parte da minha vida. Mas eu, Henrique Bajete, eu estou hoje aqui para te dar caminho nessa sua jornada como criador de valor. Primeiramente, eu queria mostrar o faturamento que eu e meus dois colegas fizemos não mostrando a cara nos últimos 4 meses. A nossa venda gira em torno de infoprodutos de desenvolvimento pessoal, que eu e ele começamos a vender quando eu estava morando ainda nos Estados Unidos, enquanto eu trabalhava nos Estados Unidos e ele estava morando no Brasil. No momento, a gente decidiu em não se expor ao público e não falar sobre isso, porque isso será um projeto futuro do Máquina Criativa. Tudo que estamos construindo, nenhum desses livros de desenvolvimento pessoal, autoajuda, disciplina, foi responsável por colocar dinheiro no nosso bolso. O que eu quero que você comece a entender é que a maioria dos livros que você lê hoje, eles já foram escritos por vários filósofos e lindas obras há milhares de anos atrás. Investidores brasileiros que você escuta hoje pegam cartas do Warren Buffett, investidor americano, leiam o que Charlie Munger escrevia. Todos eles aprenderam com Benjamin Graham, o investidor inteligente. Esses investidores que já estão há anos no mercado e têm muita mais experiência, eles realmente sabem o que dá certo e o que não dá certo. É mais ou menos aquela frase: o tempo vai mostrar o que realmente é significante. E todos esses caras empreendedores que você conhece hoje, donos de empresa, eles são loucos por tomar riscos inteligentes e tinham uma visão empresarial, uma visão empreendedora. Agora que entra o principal ponto do vídeo que você deve estar com dúvida e se mexendo todo na cadeira. Se eu cultivar bons hábitos como meditar, correr, tomar banho gelado, ler, comer saudável, eu irei mesmo ficar rico? Cara, a resposta é depende. Se tu for parar pra pensar, tem muitas pessoas inteligentes ao seu redor agora. Na faculdade que você estuda, na escola, no seu trabalho. Porém, a maioria delas não irão conseguir quase nada na vida. São pessoas médias. A maioria vai analisar todas as possibilidades e depois vão inventar uma desculpa para justificar que não vale a pena arriscar. E aí você começa a analisar o contexto de pessoas que já estão num certo patamar elevado na vida. Você pega hoje youtubers famosos que você assiste, seja de fitness como Renato Cariani, Paulo Musi, alguma coisa relacionada à comédia como Júlio Cocielo, da gringa David Latte, PewDiePie, MrBeast, todos eles ficaram ricos fazendo o que eles gostavam, ou seja, criando conteúdo, falando com a câmera, escrevendo posts, comparecendo a eventos. Ou seja, não vale quase em nada se você for um cara disciplinado e não começar a aplicar isso para os seus próprios negócios. Claro, nem tudo que você aprende vai ser realmente aplicável, mas você começa a juntar essas próprias ideias e começa a construir algo seu, porque o seu trabalho ele começa a se tornar uma extensão de quem você é e assim você começa a atrair futuros clientes. Recentemente eu li e estudei a biografia do Steve Jobs, o fundador da Apple, e o Steve Jobs ele expõe que a criatividade vem de não ter bagagem. Eu sempre falo sobre criatividade, temos até uma máquina criativa, mas a criatividade ela é tão ampla que você sempre aprende algo novo em relação à criatividade. O que o Steve Jobs ele quis dizer que a criatividade vem de não ter bagagem? Que quando a gente é criança, a nossa cabeça é como se fosse um recipiente vazio que cria as coisas através da nossa pura inocência e não ter muitos traumas e experiências ainda. É só você parar para pensar, você
cresce, você começa a já ser moldado muito rapidamente pelo ambiente que você está inserido, então você cria fortes crenças daquilo que é aquilo e vai continuar sendo aquilo. Então você se limita muito, seja em alguma faculdade, seja por ouvir muito de alguma pessoa. Então você começa a ficar alienado com aquilo. Já uma criança, tudo que ela vai absorvendo, ela vai criando e tendo uma imaginação fértil. Porém, o Steve Jobs, quando ele foi expulso da sua própria empresa por estar com o ego muito elevado, achando que podia mandar em todos, ele teve tempo para pensar e repensar os seus comportamentos egocêntricos. Ele ficou mais sozinho com ele mesmo, ele conseguiu meditar e ter mais ideias para começar a criar. Então isso, às vezes, cara, você foi demitido ou você não tá fazendo nada, use esse tempo para você ter mais ideias para criar, que já que você não está com a sua mente 100% ocupado num projeto. Além de você acreditar no seu projeto, você deve fazer algo que as pessoas desejam. Ah, Bajete, mas eu vou fazer algo que os outros querem e que eu não quero. Cara, não. Como eu falei, tem que ser uma extensão de você, pensando tanto do seu lado como o outro lado. Normalmente existem dois fatores que motivam a compra de algum produto: o desejo e a necessidade. Por exemplo, o Steve Jobs ele não foi responsável por criar um computador, mas ele foi um visionário em conseguir enxergar que as pessoas precisavam de um computador doméstico que não tinha na época. Pô, tu tem um computador para tu usar em casa, ficar de boas, pesquisar um site, conseguir ler jornais, em vez de ir até um outro lugar, ou você ter algo ali que já foi criado e você ter próximo a você, poder consumir um conteúdo na sua cama, por exemplo. E ele pegou essa grande ideia em transformar algo doméstico e convenceu as pessoas. Muitas pessoas achariam que não tinha essa necessidade, mas ele foi lá e convenceu elas. Hoje, em 2024, é muito mais difícil você criar algo novo, mas você pode transformar algo que já existe ou que já existiu. Um exemplo meio besta, mas relacionado com o que eu tô falando, é os vapes. Por exemplo, cara, antigamente era moda o cara fumar um cigarro, fumar um Marlboro, aparecia nas propagandas um cara bonitão fumando um Marlboro, então era mostrado como algo bonito. Eles pegaram o cigarro e transformaram o que vicia a própria nicotina em um vaporizador que não dá cheiro. Então foi uma transformação que fez as pessoas conseguir usar o vape dentro de casa, cara. Usar até nos restaurantes, usar em festas. Não tem aquele cheiro que fica impregnado para beijar uma mina ou para sair. Então foi uma transformação que mostrou para os viciados, para as pessoas que eram viciadas em nicotina, que elas poderiam ficar aliviadas, elas poderiam apreciar a nicotina através de vapor e com vários tipos de essência. Na questão própria de negócios, Steve Jobs, uma coisa que ficou gravada na minha mente, ele fala que nós todos não temos nada a perder. Ele fala: siga o seu coração, evite a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Quase tudo, todas as expectativas externas, todo o orgulho, todo o medo do constrangimento ou do fracasso, essas coisas simplesmente desaparecem diante da morte, deixando apenas o que é verdadeiramente importante. Lembrar que vai morrer é a melhor maneira que conheço de evitar armadilhas de pensar que tem algo a perder. Você já está nu. Não existe razão para não seguir seu coração. Para a gente desvendar a cabeça do Steve Jobs, eu falo mais a fundo e irei falar numa aula dentro do Máquina Criativa, dentro do módulo de criatividade. Eu estava lendo a biografia dele e estou estudando tudo sobre o Steve Jobs. Vamos para esse processo que você deve saber. A maioria das pessoas acha que para iniciar uma empresa, elas acham que precisam de capital inicial, elas acham que precisam de investidores, elas acham que precisam gastar dinheiro com marketing ou tráfego. Elas constroem um produto sem pensar em como conseguirão clientes ou se é uma ideia boa para começar. E por fim, elas leem diversos livros de desenvolvimento pessoal e ficam presos num ciclo sem fim. Mas como que eu construo uma audiência inicial? Leia para juntar ideias, escreva para distribuir ideias, construa para monetizar ideias. Você pode ler, escrever e construir o que quiser, porque tem um cérebro e uma conexão com a internet. Isso é uma coisa muito interessante, você parar para pensar que todas as coisas ao seu redor foram criadas por seres humanos. E você, estando vivo,
você, sendo um criador, você pode criar coisas para as outras pessoas consumir. Em vez de tu enxergar, por exemplo, que o seu celular ele está estragando a sua vida, eu vou cortar meu celular, comece a enxergar seu celular como uma ferramenta para você lucrar futuramente. Aí você vê um vídeo de um cara nada a ver falando que as redes sociais estão estragando a sua vida. Cara, as redes sociais, elas estão melhorando a minha vida. Quem estraga a minha vida sou eu mesmo com as minhas próprias escolhas. Cara, anos 80, anos 70, as pessoas, elas estragavam a própria vida delas com os comportamentos que elas tinham. Elas se apegavam em vícios da época. Então, se você hoje não consegue controlar e usar essas coisas, seja computador, seja internet, ao seu favor, você pode se tornar escravo de qualquer coisa, cara. Porque você olha ao seu redor, cara, muitas pessoas presas em apenas sorteios, apostas, ficam perdendo tempo, muito tempo com conteúdo desnecessário. Começa a enxergar isso diferente. Eu falo mais especificamente nesse vídeo sobre isso. Teste ideias com conteúdo que você gosta e depois transforme isso em marketing e produtos que vendem. Construa um público de pessoas que querem comprar o produto quando você o lança. Por exemplo, você pensa em criar uma startup. Cara, uma startup, uma empresa jovem, uma empresa recém-lançada, a maioria delas não despertam uma intimidade com o seu público e é mais difícil atrair pessoas. Por quê? Porque as próprias pessoas da startup, elas não vieram atraindo pessoas através do seu estilo de vida e do seu conteúdo. O que eu quero que vocês enxergam, criadores, que tudo que vai se tornar lucrativo no futuro deve ser uma extensão de você mesmo. Por isso que eu repito e falo várias vezes aqui no meu canal, pessoas que vendem a mentira, grandes marqueteiros que vendem a própria mentira com superficialidade, eles ficam presos nisso, porque eles não têm algo a mais a oferecer. É muito fácil apenas falar sobre sorteios e ganhar seguidores. Quando você é apenas isso, você não construiu algo significativo para as pessoas ao seu redor. Eu digo na questão própria de melhorar a vida delas através de algo significativo. A Bajete, mas muitos marqueteiros aí ajudam as pessoas dando dinheiro. Na verdade, elas tiram dinheiro de pessoas que nem sabem o que estão acontecendo para dar para pessoas que também não sabem o que estão acontecendo. Esse é o jogo do nosso país. Então começa a usar essa própria ferramenta para você testar conteúdos nas mídias sociais. Por exemplo, eu testo vários tipos de Reels, vários formatos, e durante um determinado período de tempo você vai saber o que está dando certo e o que não está dando certo. Você tem que parar para pensar que hoje tudo está digital. Aí, por exemplo, você quer abrir uma empresa, aí quem vai comprar de você inicialmente sem te conhecer e sem saber o que você vai agregar de valor para essa pessoa? Como? Escreva uma lista de todos os seus interesses, habilidades e ideias sobre os quais você quer falar. Não se preocupe em ser específico, se preocupe em ser identificável. Quando você começa a construir a sua marca pessoal e testar ideias com conteúdo, como eu falei anteriormente, você vai começar a criar ideias para ajudar as pessoas. Transforme a sua experiência em um programa que ajuda as pessoas a fazer o que você já fez no passado. Dando um exemplo, como escritor digital, eu ensino a escrita. Como Jim Rohn, ensine sobre desenvolvimento físico. Como um cara disciplinado e que gosta de estudar, você pode ajudar as pessoas a se tornarem mais produtivas. Sim, você precisa realmente ser bom em algo antes de poder ajudar as pessoas com o negócio. Além de todos esses nichos já criados, você é único, você tem que entender que você é único, você tem as suas únicas experiências do passado e sua única história. Por isso você deve pensar diferente para se diferenciar em qualquer coisa. Essa foi a campanha publicitária da Apple, chamada Pense Diferente, Think Different. Aqui estão os loucos, os desajustados, os rebeldes, os encrenqueiros, os pinos redondos nos buracos quadrados. Aqueles que veem as coisas de maneira diferente, eles não gostam de regras e eles não têm nenhum respeito pelo status quo. Você pode citá-los, discordá-lo deles, glorificá-los ou difamá-los. Praticamente a única coisa que você não pode fazer é ignorá-los.
porque eles mudam as coisas, eles inventam, eles imaginam, eles curam, eles exploram, eles criam, eles inspiram, eles empurram a raça humana para frente. Talvez eles tenham que ser loucos. De que outra forma você pode olhar para uma tela vazia e ver uma obra de arte? Ou sentar em silêncio e ouvir uma música que nunca foi escrita, ou olhar para um planeta vermelho e ver um laboratório sobre rodas. Fabricamos ferramentas para esse tipo de pessoa. Cara, se tu for parar para refletir, é sobre isso. É parecido com o meu vídeo de por que só os doentes vencem o jogo. O que eu quero que você tire desse vídeo, absorva que além de nós sermos 1%, dentro desse 1% existe o 0,01% que cria algo diferente. E disciplinas e hábitos saudáveis sempre serão importantes dentro da minha vida. Mas não fique apenas preso nesse ciclo sem fim. Expanda o conhecimento. Ganhe com sua mente, não com o seu tempo. Link do Máquina Criativa na descrição, minha newsletter de todos os sábados e o Insta e contato do meu editor também na descrição. Comenta aí o que achou. Crie mais.